dentro do tema. O tema que o corpo pastoral colocou é desafiador, né? É um trovão para o nosso coração. Ser fiel. E eu vou chamar a atenção para o texto que está realmente em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero que você abra o Apocalipse e a gente leia pelo menos agora alguns versículos, porque eu vou estar fazendo uma introdução geral ao estudo que eu vou chamar de ser fiel ao som do Apocalipse. Capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio Apocalipse, parece que meu corpo entra em erupção. Eu fico assim como se tivesse uma adrenalina diferente no Apocalipse. Isso acontece comigo desde criança. Eu sei que tem gente que tem medo do Apocalipse. Alguns teólogos não estudaram o Apocalipse. João Calvino mesmo expôs a Bíblia toda, mas disse que não conseguia entender o Apocalipse. É que para entender o Apocalipse precisa de outros olhos, ou precisa de uma outra perspectiva. Mas eu conto para vocês que eu quero que esse estudo seja profundamente prático, fundamentado na Bíblia. Eu vou também dialogar aqui com Eugene Peterson. Mas eu creio que esse estudo ele é mais para aquelas pessoas que estão cansadas de programas que se faz sem conteúdo. A gente quer dar uma mergulho aqui no conteúdo. Eu tenho pregado por 40 anos, né? Em novembro do ano passado, fez 40 anos que eu estou pregando. É a primeira vez que eu me arrisco a estudar Apocalipse. Então, vocês vão saber que depois de 40 anos, é agora que eu vou entrar no Apocalipse para expor o Apocalipse. Eu já expus várias cartas do Apocalipse, mas não o livro todo, né? Mas a gente vai mais, não é expor versículo por versículo, mas colocar as estruturas. Mas eu digo a vocês que desde o Apocalipse, desde a minha infância, desde criança, o Apocalipse tem um efeito na minha vida quase assim, tem uma magia especial, produz uma adrenalina diferente. Eu me lembro que eu li o Apocalipse inteiro na minha infância, adolescência, e eu gostava de ler este jogo de palavras, este jogo de poesia. Eu não entendia bem tudo que estava falando, mas eu gostava de ver esse confronto, beleza de ideias. Eu descobri algo estudando o Eugene Peterson. Pra vocês terem uma ideia, o Eugene Peterson é um dos maiores biblistas que eu estou citando aqui do mundo hoje. Ele só prega no original, grego e hebraico, né? E já está com quase 80 anos. Mas ele diz uma coisa seguinte: o Apocalipse tem 404 versículos, mas tem 518 referências dos outros livros da Bíblia. Quer dizer, para você ler o Apocalipse, você tem que ter uma noção da Bíblia inteira. Porque os 65 livros da Bíblia estão contidos de alguma forma dentro do Apocalipse. O Apocalipse é como aquele que fecha a coisa, que liga as pontas e dá um nó final.
Veja um livro com 404 versículos, tem 518 toques referenciais a 66 livros. Quer dizer que há versículos que mexem com outras referências, com mais do que uma referência, que liga referências. Então mostra que o autor tem um conhecimento profundo de toda a Bíblia para expor o Apocalipse. O fato que o Apocalipse ele mexe com as artérias do meu corpo e me enche de uma energia diferente também. Ao ler o Apocalipse essa semana e começar a meditar mais sobre esse estudo nesses dias de férias, eu me lembrei do meu avô. Alguns que estão me ouvindo conheceram meu avô. Meu avô, na época, era aqui desta igreja. E antes de mudar para Curitiba, onde veio a falecer. Meu avô nasceu em 1902. Meu avô sabia o Apocalipse de cor. Eu me lembro, na infância, de sentar assim e ele falando o Apocalipse. Ele começava no versículo primeiro, e ele falava inteirinho do Apocalipse, citava tudo, de cor. Eu ficava fascinado vendo. Eu me lembro, um garoto assim de uns 8, 7, 9, ele falando. Há pessoas que iam em casa para falar: Sr. Fernandes, faz o seguinte, nos fala do Apocalipse. E ele discorria o Apocalipse inteiro, né? E isso sem usar a Bíblia na mão. Estava impressionante aquilo. Isso me veio à memória. Eu tinha esquecido dessas coisas. E me lembrei também que minha mãe gostava muito de ler o Apocalipse na minha infância e sempre falava de textos, e aquilo tudo foi fertilizando o meu coração. Então, as cores do Apocalipse me parece fascinante, fervilham na imaginação. Então, depois, no mundo da teologia, eu vi que muitos teólogos viam o Apocalipse muito confuso, até que me chega esse livro fascinante do trovão inverso. Eu quero que você observe essa questão do trovão no Apocalipse, para você ver por que é bonito essa palavra. Você está com a Bíblia aí? Me acompanhe. Você vai ver o seguinte: no capítulo 4, versículo 5, você encontra aqui, olha: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Olha como que fala de trovão na Bíblia, no Apocalipse. Capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, 2 pontos, vem. No capítulo 8, versículo 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Capítulo 10, versículo 3 e 4 diz: bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Capítulo 16, versículo 18 diz assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde o que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Feito está. Falando de terremotos, eu chamei a atenção para vocês para a palavra trovão, porque o poeta disse: oração é trovão inverso, que lança, que perfura o lado de Cristo. E este mundo criado, ele é mudado em uma hora. Bem, quando você observa tudo isso, vou chamar a atenção para assim, uma introdução geral. Você já tem no boletim, mas nós vamos estudar o seguinte: nós vamos observar
lendo a Bíblia, o seguinte. Nós vamos ver, em primeiro lugar, essa introdução da fidelidade do povo de Deus. Depois, me siga se você puder aí, você vai observar que nós encontramos no segundo estudo a última palavra sobre Cristo, que está em Apocalipse 1, 12 a 20. Esse será o próximo estudo. Depois, nós vamos estudar a última palavra sobre a igreja. É o capítulo 2 e o capítulo 3. A última palavra sobre a igreja. A última palavra sobre a igreja tem a ver com fiéis no amor. A fidelidade no amor. O quarto estudo é a última palavra que a Bíblia fala sobre a adoração. Percebe isso? A última palavra sobre adoração. A última palavra sobre adoração, fiéis na intimidade com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Aí nós vamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5 focalizam basicamente a adoração. O capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos a última palavra sobre o mal. Será o quinto estudo, fiéis na santidade. Você tem no capítulo de número, depois do 7, paramos no 7, o estudo, o último estudo, o sexto estudo, a última palavra sobre a oração. A oração. Depois, fiéis na batalha. Depois, a última palavra sobre o testemunho, fiéis na proclamação, que aí já é o capítulo 10 a 11. No capítulo 12 e 14, nós temos a última palavra sobre política. Né? Interessante. Permanecei do fiéis a Jesus. Você vê que então existe uma sequência. No capítulo, depois nós temos a última palavra sobre juízo, sobre o julgamento do Apocalipse. Se você seguir aí, você está com o boletim, fica mais fácil. Mas você vai ver que nós estamos com isso dividindo todo o livro do Apocalipse. Do julgamento é o capítulo 15 até o 18. Veja que está chegando. Depois, 10º, a última palavra sobre a salvação. Aí nós estaremos falando sobre o banquete desse povo fiel, o banquete fiel, é o capítulo 19 e 20. E, finalmente, a última palavra sobre o céu, capítulo 21. Valeu a pena, né? É a festa da premiação final de um povo fiel. Veja que todo o livro, se você pegar daqui até aqui, você vai ver o tema da fidelidade, é o chamado à fidelidade. Em todas as áreas, em todas as dimensões. Então, estudar isso, eu creio que vai ser uma aventura. Queria convidar vocês para caminhar nessa aventura, para aqueles que puderem estar conosco, os que não puderem, depois pegam a fita, o CD, vai pela internet, mas aproveite a chance de mergulhar no Apocalipse com uma outra visão, uma visão colorida, né? Como diz, caleidoscópica, da realidade festiva da palavra de Deus. Então, é assim que nós vamos começar. No capítulo 8, nessa introdução, eu preciso chamar a atenção para o capítulo 8, no versículo 4 e 5. O capítulo 8, 4 e 5 diz assim: E da mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que subiu? A oração dos santos. Quem são os santos? As suas orações estavam aqui junto ou não? Você tem orado ou não? Qual é a sua vida de oração? Então, a oração está presente.
A igreja, eu vi pelo boletim, tem sido convocada à oração, tem sido convocada ao jejum, tem sido convocado a gastar tempo em Deus. Olha bem, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Né? Há uma relação entre trovões. É por isso que a oração é um trovão para dentro do céu, né? E Deus responde com trovões para a terra. Essa é a ideia do trovão inverso no estudo desta manhã. Por isso que eu digo a vocês que o Apocalipse é uma bênção. Todo o conteúdo deste livro se encontra, como eu disse, nos 65 livros que o antecederam. Não há assim no Apocalipse, gente, alguma coisa inteiramente nova, como todo mundo pensa. O Apocalipse ele está trazendo toda a substância da Bíblia. Está fechando, está expressando as grandes verdades de Cristo, da igreja, do projeto de Deus, da graça de Deus, da força de Deus, com outras palavras. O autor está trazendo tudo à tona, mas de uma forma magistralmente nova. Porque o João, ele usa as palavras de uma forma tão bela e tão poética, que alguém escreveu que o Apocalipse é uma dança de ideias animada e cheia de paixão. É um verdadeiro dançar de palavras, é um verdadeiro dançar de ideias, o Apocalipse. Talvez alguém venha falar, puxa, vai estudar Apocalipse, vai estudar só tragédia. Não, você vai estudar uma das coisas mais belas e lindas que existe. Porque há julgamento, há santidade, há palavras em todas as direções, mas o Apocalipse é um livro encorajador para o povo de Deus em tempos apocalípticos, em tempos de tristeza. Ele traz a mensagem de esperança e declara ao povo de Deus quem é que está no trono, quem é que tem a última palavra e quem é o dançarino principal da história humana. O Apocalipse, gente, é um livro que quer dizer para você que é preciso curar a pressa. Tem alguém aqui precisando curar a pressa? É preciso curar a ambição. O Apocalipse pode dizer, olha, para com essa ambição doida e doente. Sabe, o Apocalipse é para curar o egoísmo. É um livro contra o egoísmo humano. É um livro para curar a ansiedade. É um livro para curar a inveja. São doenças que nós estamos vivendo no nosso mundo. Parece que nós, muitas vezes, precisamos passar por situações difíceis até para acordar, para ver, olha, a vida está totalmente nas mãos de Deus. Estava conversando com o meu Robert Val essa semana, e eu creio que ele começou a lembrar de várias coisas do passado, né? E ele soube do nosso acidente na volta da praia, e eu estava dizendo uma palavra assim, nós só temos Deus. Eu sei que de vez em quando a gente falava assim, cada um é dono do seu próprio nariz. Eu cheguei à conclusão que nem do seu nariz você é dono de coisa nenhuma. Você não tem nem nariz. Ou você tem Deus, ou você não tem nada. Você não tem nada. Milésimos de segundo no acidente, eu não estaria aqui. Não é um segundo, é milésimos de segundo. Olha, se não é a mão de Deus, né? Então Deus é Deus. Eu e você temos que compreender isso. Agora nós vivemos atordoados pela pressa, pela ambição. A pressa, a gente acaba com a nossa atenção. A ambição, ela nubla a inteligência. As pessoas ambiciosas não são inteligentes. Não usam a inteligência. São destrutivas. Foi proposto no fórum lá na Dinamarca que houvesse o imposto sobre o dinheiro que circula ao redor do mundo. O dinheiro circula 24 horas, acho que era 0,00,1%
0,0001 de imposto para aplicar na fome mundial. Daria um negocinho mais ou menos de 600 bilhões de dólares por ano e acabaria com a fome do mundo. Quem disse que consegue aprovar isso? Quem disse que alguém quer perder 0,0001? Quem disse que alguém quer isso? Sabe, a ambição, gente, ela nubla a inteligência. O egoísmo, gente, restringe o alcance. É por isso que por causa do egoísmo as pessoas não avançam, as pessoas não vão, as pessoas não chegam. A inveja, gente, a inveja distrai e impede de enxergar. É ou não? O egoísmo restringe, você não vai, você não abraça. O egoísmo é uma doença. O Apocalipse é um antídoto contra o egoísmo. A inveja destrói e impede de enxergar. Gente, a pessoa invejosa não vê, não enxerga nada. Eu digo que ela não enxerga nem o seu próprio nariz, não enxerga a bondade. Quem é invejoso não consegue enxergar a bondade que está diante de você. O Apocalipse, gente, tem o objetivo, como estudo, de mudar a nós mesmos. O objetivo do Apocalipse não é fazer você ficar especialista em mobílias do céu e nem ficar especialistas na temperatura do inferno. O Apocalipse foi escrito para que você mantenha-se fiel até a morte e descubra as dimensões belas dessa fidelidade no meio de um mundo que tem se tornado apressado, ambicioso, egoísta, invejoso e desumano. Naquela época já era verdade. Então o chamado é para ser fiel. Esse é o chamado, essa é a composição apocalíptica. Quem escreve? João. João estava em Patmos. Patmos, uma ilha presídio. Preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. E na prisão ele é liberto. O Apocalipse o liberta, porque ele vê o que ninguém vê, compreende o que ninguém compreende e visita a história como ninguém visita. Ele liga passado, presente e futuro e consegue ligar o eterno tocando o tempo e o tempo tocando o eterno tocando o tempo e o tempo tocando o eterno, e consegue ver os trovões de Deus e também o trovão inverso, que é as orações dos santos que invade o trono. Nossas orações são com trovões para dentro do trono de Deus. É o incensário que sobe diante de Deus, do trono. Então, diz que ele estava no Espírito, e a Bíblia diz que ele escreve, estando ali no Espírito, ele vê. E é interessante que João escreve, o Eugênio Peterson diz algo tremendo, diz que ele escreve como teólogo, escreve como poeta, e escreve como pastor. Porque como teólogo, o teólogo é aquele que leva Deus a sério. As pessoas muitas vezes não compreendem isso, que é um teólogo, gente, mas o teólogo é alguém que leva Deus a sério. O teólogo é alguém que compreende a glória, a graça, a plenitude, a vitória de Deus. Então ele leva Deus a sério. Ele escreve o que vê. Então ele é sério como sujeito, é sério como pessoa. Mas ele vê Deus não como objeto. Deus não é objeto de estudo, gente. Deus é Deus. Deus é aquele que rompe as nossas realidades e muda a nossa vida. Então Deus é Deus, né? O teólogo é essa pessoa que vê Deus em sua graça tremenda. O poeta, gente, leva a sério as palavras e os símbolos. Quando ele escreve como poeta. O poeta é aquele que liga o visível ao invisível. E ele também escreve como pastor.
Como pastor, ele fala desde o eterno. Sabe, ele fala o que é essencial. Ele toca a realidade da vida. Então, pensa um pouco sobre João nisso, né? Um teólogo que fala de Deus, um poeta que liga as palavras, e um pastor que, a partir do eterno, fala da realidade prática do povo de Deus. Quando você abre no Apocalipse 1, vamos lá, Apocalipse 1, você vai ver algo surpreendentemente rico e surpreendentemente transformador. Capítulo 1, vamos lá? Abra no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo, capítulo 1, 1 a 11. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Atestou a palavra de Deus, note isso, quanto tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Interessante, no versículo 2 diz assim, que ele viu. Interessante quanto tudo que viu. Primeiro ele vê, depois ele escreve. Interessante, olha. O qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, quanto a tudo que viu. Interessante. Aí entra algo maior ainda, olha só, que liga com todo. Bem-aventurados aqueles que leem, quer dizer, foi escrito. Aqueles que ouvem e guardam, porque o tempo está próximo. A palavra bem-aventurados entra aqui dizendo felizes. Quer dizer, olha só como que há uma sensação. Ele viu, você escreve, agora você tem uma percepção, você é feliz, e você tem que ver e você tem que ouvir. Você vai observar que o livro começa dizendo sobre visão e sobre audição. Lá no finalzinho, no capítulo, eu falei do 21 lá do céu, mas é o 21 e o 22, né? Acabei me esquecendo. Mas o capítulo 22, no versículo 8, vê se você acha. Você vai perceber algo interessante. Essa questão que eu acabei de falar, capítulo 22, versículo 8, olha o que diz o texto. Eu, João, sou quem ouviu e viu. Quer dizer, ele termina, o livro começa com audição, visão e audição. E o livro termina com: eu sou João, aquele que ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés. E aí o anjo, não deixou de ser adorado. Mas interessante essa palavra, para você ver isso aqui. Deus tem a primeira palavra e Deus tem a última palavra. Então você tem que ouvir no começo e tem que continuar ouvindo. E o Apocalipse termina dizendo que você tem que ouvir. Quer dizer, a ênfase da palavra é que a gente tem que estar ouvindo Deus. Nós temos que entrar nesse ponto onde Deus fala e a gente escuta. E Ele tem a primeira e a última palavra. Deus é o Deus que cria o cosmos. Mas Deus também, no Apocalipse, é aquele que promove perdão ao mundo doente. Também no Apocalipse você vai encontrar que Cristo é a palavra. Ele vai falar dessa palavra encarnada, a palavra que se tornou carne. Então, gente, o que eu vejo aqui é que a ênfase que João dá, a ênfase que João quer colocar em ouvir e ler a palavra, é que a palavra é algo, é uma ferramenta transformadora.
O alvo da palavra de Deus não é informar, mas é transformar. O ênfase da palavra de Deus é trazer compromisso com Deus. Eu me lembro que eu dou, de vez em quando, alguns textos para as pessoas lerem. E a gente que faz cursos, né, de teologia em vários lugares, eu não sei o que andam se ensinando nos cursos de teologia por aí, mas as pessoas não andam aprendendo quase nada. Quase nada. É uma coisa trágica. O cara bacharel em teologia não sabe nada. Mas é nada mesmo. Uma coisa assim, que é uma coisa... E a gente tem que fazer, com essa lei do MEC, fazer convalidação. Né? Você imagina que convalidar o que não vale nada, né? Porque o cara não sabe nada. Eu pedi para uns sujeitos lerem os livros lá, não, eu sou contra ler livro, nós temos que ler só a Bíblia. Eu falei, você se formou no seminário e não gosta de ler livro. Não, a gente precisa ler a Bíblia mesmo. Né? Você acha que é porque você não entende nem a Bíblia, nem livro, não entende nada, né? Aí eu pedi para ler um livro. Você imagina, por exemplo, ler um livro, O Discipulado, de Bonhoeffer. Eu li, mas isso daí é só livro. Aí eu escrevi assim, você leu nada. E se leu, não entendeu, porque esse livro, se você ler e não ligar o coração, você não vai entender nada mesmo. Isso é sinal que você não lê, nem a Bíblia entende, porque não consegue ler. Né? Muitas coisas que esse irmão escreveu, ele escreveu na cadeia. Teve que escrever de uma forma que os nazistas não sabiam o que ele estava escrevendo. Muitas vezes escreveu em papel higiênico. Muitas vezes escreveu, a maioria das vezes, na tampa da garrafa do café. E as pessoas iam anotando, e saiu livros dele. Aí o sujeito lê, é só livro. Não sabe o que é um livro. Não sabe o que é um livro. Não sabe o que é a vida. Então é uma tragédia isso. É uma tragédia isso. Por quê? Porque nem a Bíblia, nem esses bons livros foram escritos para informar, mas para levar ao compromisso. Eu vejo bons livros como alimento. Quando você pega um bom livro, você come. Tem sabor. Tem sabor, gente. Tem sabor. Se não tem sabor, joga fora. Tem que ter sabor, é gostoso. Entendeu? Você, que tremendo. Leva você intimidade com Deus. Eu tenho a impressão que muita gente lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Talvez o que precisava é ler de uma forma que ele tem que perceber. Então, essa é a ideia que João está dando aqui. Como o povo já estava todo mundo enrustido, ele começa a falar de uma forma diferente. Vamos ver, olha, vou colocar de forma diferente. Ele consegue fazer isso. Sabe o que João faz, gente? Ele pega a Bíblia e inunda você de imaginação. Ele não tinha lido Alberto Einstein ainda, mas o Alberto Einstein diz que a imaginação é mais poderosa do que a inteligência. E o Apocalipse, ele enche você de imaginação. Eu fiquei imaginando, eu na infância, minha mãe, meu avô falando do Apocalipse, e minha mente imaginando aquelas descrições do Apocalipse que João tenta dar. Então você entra eu chamo de uma coreografia divina, que Deus dá a ele. Isso é maravilhoso. O Apocalipse, gente, é um livro que faz ver. O versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Eu voltei para ver e vi, e continuei vendo. Veja, ele está dizendo, isso, eu estou escrevendo isso aqui para vocês verem. Veja que percepção. O Apocalipse não é um livro, é um negócio aleatório. É o livro mais concreto
do ponto de vista dos 5 sentidos que você tem na Bíblia. O Apocalipse, gente, ele enfatiza a força da palavra, a fidelidade na palavra. Há um pensamento do Eugene Peterson que eu quero ler para vocês. O ataque mais sutil e mais constante aos que andam com Deus se dá por meio da subversão da palavra. Atenção. O ataque mais sutil que o diabo dá é a subversão da palavra. Não há nada que o diabo mais queira fazer em nossas vidas do que subverter a palavra de Deus em nós. Porque quando você não se agarra à palavra de Deus, não sobra nada. A palavra de Deus é fundamental. Então você tem que agarrar a palavra. O diabo, ele quer roubar a palavra de Deus de você. E João está dizendo, você tem que agarrar a palavra, agarrar as verdades de Deus com fidelidade, gente, com a totalidade do seu ser. Por isso que no Apocalipse você tem os 5 sentidos operando. Nós já falamos da audição. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja o sentido da audição. No versículo diz, olhei para ver e vi. Você une a visão, a audição com a visão. Você vê, os olhos. Ele diz que também no Apocalipse tem o tato. O tato é pelo seguinte, qual que é o tato que você tem? Porque aparecem muitos números. Aparece 7, aparece 4, aparece 3, aparece 6, aparece multidões. Isso é tato da realidade. Mas também o Apocalipse tem o olfato. Por quê? Porque o olfato está associado à oração, fala do incensário, fala do aroma. O Apocalipse fala do aroma, então mexe com o olfato. Mas também o Apocalipse fala com o paladar. No capítulo 3 diz que você, por ser morno, vai ser vomitado da boca, porque você não tem bom sabor. Deus reclama do nosso sabor espiritual, né? Também tem o texto, vocês lembram, que João comeu a palavra, estava doce na boca e amarga no estômago. Está falando do aspecto do paladar. Então você vê que tudo isso está ligado à igreja. A igreja que perdeu o sabor, perdeu a fidelidade. Quando perde o ser fiel, perde o sabor. E é isso que nós estaremos falando. O versículo que fala do doce e do amargo, no capítulo 10, versículo 10. E é interessante que termina falando da Babilônia como uma mistura sem gosto, uma mistura demoníaca. Fala das nações como mistura do pecado. É o que estamos vendo aí, a televisão fala das misturas. Você não vai ver a televisão falando das Ilhas Fiji, não. Porque as Ilhas Fiji fala do banquete celestial. Isso é diferente. E é interessante que o texto termina falando do banquete celestial no capítulo 19, versículo 9. Quer dizer, banquete é lugar para comida. Então nós temos de novo o paladar. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que os sentidos envolvem o ser total, não apenas o intelecto. Significa que fidelidade a Deus, e com Deus, e para Deus, significa a totalidade do nosso ser. Todos os nossos sentidos têm que estar envolvidos com Deus. Essa é a melhor forma de viver. Então, para praticar é necessário ler. Para praticar é necessário ouvir. Para praticar é necessário tocar, é necessário cheirar, é necessário provar as Escrituras. Então as Escrituras, gente, tem que ser vistas, tem que ser lidas, ouvidas, tocadas, cheiradas, provadas. As Escrituras não foram escritas para distrair, não foram escritas, o Apocalipse não foi escrito para distrair, não foi escrito para divertir, foi escrito para revelar o projeto de Deus, para a fidelidade com Deus.
E não foi também escrito só para ficar revelando o futuro. Tem coisas do futuro. O alvo de Deus não é ficar revelando um negócio aleatório. É para chamar você à fidelidade completa e total em todas as áreas da vida. Isso é prática. Enfim, a mensagem, gente, é um chamado à urgência. O Apocalipse fala de urgência o tempo todo. É um chamado à urgência. A urgência do quê? A urgência da fidelidade. Vamos falar o seguinte: 2010 nós estamos vivendo uma urgência da fidelidade a Deus. O presbítero Beto orou hoje aqui mostrando isso. Senhor, nós precisamos de uma manifestação poderosa de urgência. É isso que Apocalipse fala, irmão. Fala dessa urgência. Nós precisamos de uma urgência, de um trovão de Deus. Só que nós temos que fazer o trovão inverso para dentro do trono, que são a oração dos santos, que sobe pelo incensário. Nós temos que ter um povo de trovão inverso, que ora para experimentar também as trovoadas de Deus, que se derrama sobre a igreja. 2010 começou com tragédias, começou com anúncios de apocaliptismo, mas a gente está querendo falar de Apocalipse como revelação da fidelidade de Deus, e um chamado da urgência fidelidade. Porque João escreve no versículo 3, dizendo, as coisas que em breve, no 3 diz assim, pois o tempo está próximo. No versículo 2 diz, vamos lá, capítulo 1, versículo 2, coisas que em breve devem acontecer. 2, breve, hão de acontecer. A urgência. Versículo 3, o tempo está próximo. O que é isso? É urgência. Se você vê no capítulo 22, 10, também vai dizer que está próximo. O que significa próximo? No capítulo 3, 20 diz, eis que estou à porta e bato. O que é a porta? Eu já estou aqui, já estou à porta batendo. Já cheguei. Estou aqui, gente. Alguém quer ouvir? Esse estou à porta e bato é urgência. Então nós vivemos em clima de urgência. O Apocalipse fala de urgência da fidelidade. Da outra mensagem, urgência de sermos fiéis. Urgência de tomarmos nosso lugar, a nossa posição. No capítulo 1, 4 e 8, diz assim, João, 7 igrejas que encontro na Ásia, da parte daquele que era e que há de vir. Olha, há de vir. No versículo 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, aquele que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Urgência. Então o Apocalipse enfatiza que o futuro está vindo sobre nós. Sabe o que significa isso? Que nós caminhamos muitas vezes, gente, através de momentos de luta, momentos de sofrimento, mas momentos também de felicidade. Nós temos que olhar as promessas de Deus enquanto caminhamos. Temos que compreender as possibilidades de Deus, as possibilidades de vitória. Sabe, a palavra de Deus nos ensina a caminhar com esperança, pela presença de Deus no meio de um mundo perdido. Quando você liga a televisão, vê pessoas sendo lançadas no lixo, como estamos vendo essa semana. Vocês sabem que tem muitas cenas do Haiti que estão proibidas, não é possível passar na televisão. Você tem que entrar na internet, lá no Terra, e você vai ver coisas que você nunca pensou que viria na Terra. Nós estamos numa sociedade que caminha entre mortos. As fotos dessa semana são horrorosas. O Apocalipse é um caminhar de nós para dizer, gente, vem para cá, há um jeito, há esperança. Nós não estamos dizendo que o mundo vai mudar, não, estamos dizendo que o mundo realmente está condenado. Deus vai um dia criar um mundo novo. A Bíblia fala do reino, mas para nós temos que dizer o seguinte, há um povo que tem esperança, há um povo que tem uma notícia boa, um povo que consegue caminhar vitoriosamente, um povo que sabe da urgência da hora. Vocês sabem que o Apocalipse é essa maravilha? A Bíblia é um livro de 66 livros, 3 línguas,
1000 anos para ser escrito, vários estilos, e o Apocalipse junta tudo isso e fala, olha, o tempo está próximo. Então, nesta hora, eu quero, ao terminar este estudo, dizer, gente, nós estamos aqui chamados para esta vida de entrega, esta vida de dedicação, essa vida de vitória. Eu vou terminar dizendo, vocês imaginam, 44 livros, 44 versículos, 404 versículos, que é o livro do Apocalipse, todos eles recheados da palavra de Deus e nos convidando à urgência, nos convidando à fidelidade, nos convidando a uma vida de oração. Que nesta hora nós possamos dizer, Senhor, me ensina a orar mais. Capítulo 8, versículo 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. No meio de um mundo confuso, eu queria convidar vocês a este ano a uma fidelidade maior. Vocês vão observar que todo o Apocalipse traz esta última mensagem de Cristo. Essa última mensagem do testemunho e da proclamação do Evangelho para a fidelidade. Essa última mensagem do julgamento. Essa última mensagem da salvação. Essa última mensagem sobre o céu. Deus revela a este homem de forma poética, de forma teológica, de forma pastoral, para ver se nós conseguimos no final de um tempo, de uma história, nesse século novo, esse século cheio de surpresas desagradáveis no mundo social, econômico e político, e aí agora ecológico, que nós olhemos para esse texto e dizer, Senhor, nos ensine a ler as maravilhas dessa palavra. Nos ensine de novo esse caminho da intimidade, esse caminho da adoração, esse caminho de Cristo, esse caminho de escolher Cristo em toda e qualquer circunstância. E dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver, dá-nos paladar para o banquete, dá-nos tato para compreender a matemática que está aí vindo. E nós precisamos, Senhor, entender que a igreja é chamada ao compromisso da fidelidade. Sermos fiéis, mais fiéis. Mas tudo isso passa por uma coisa, você tem que ter uma atitude de vitória contra essa sutileza demônica de nos roubar a capacidade de ler, de ouvir, de sentir, de tocar, de perceber, de comer, de mastigar a palavra de Deus. E também essa sutileza que quer tirar você do lugar da oração. Essa oração diária, essa oração direta, essa oração o tempo todo, essa oração que tem que ser pela igreja, pelas famílias, pela vida. Vamos permitir que Deus nos use nestas manhãs, mas que não fique aqui. Que você realmente abra a palavra de Deus e leia o Apocalipse dizendo, Senhor, que eu possa ver e ouvir, porque a tua palavra diz, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras que estão aqui. Então nós somos chamados a ouvir, a ver e a guardar. E somos chamados o quê? A sermos felizes. Então, tem gente que não tem medo do Apocalipse, vou ficar triste, vou ficar apavorado com medo. O Apocalipse é o contrário. Bem-aventurados que ouvem e leem. Quer dizer, você vai ficar feliz. Você quer feliz? Quer ser feliz? Quer descobrir um caminho da felicidade? Está aí na televisão, caminho da felicidade, caminho da felicidade. Caminho da felicidade é ler o Apocalipse. Felizes aqueles que leem e guardam. Bem, já que é feliz quem lê, eu vou ler. Isso que você tem que falar. Já que é feliz aquele que guarda, aquele que ouve, eu quero ouvir. Bem, já que é feliz aquele que guarda, Senhor, me ensina a guardar essa palavra com fidelidade. Então, essa manhã nós terminamos dizendo que descobrimos uma avenida muito larga da felicidade. Bem-aventurados. Então, esta manhã, vocês começaram bem-aventurados. E eu quero continuar com vocês nas manhãs que eu puder estar aqui, fazendo parte desse bem-aventurados. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Pai, oramos no preciosíssimo nome de Cristo, crendo nas maravilhas da Tua palavra, na beleza da Tua palavra, no encanto da Tua palavra, na força da Tua palavra, na graça e glória da Tua palavra. Ó Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, de tal forma que nós sejamos cobertos com o Teu poder e com a Tua força. Senhor, que nossos olhos se abram para o Apocalipse, que o nosso coração se abra para o encanto da palavra. Ó Senhor Jesus, que acima de toda e qualquer coisa, nós possamos sair daqui hoje confiantes. Aqueles que nos ouvem também pela internet, onde estão, sejam abençoados. Aqueles que ouvem pelas gravações de DVD ou de CD ou de outra forma, nesta hora, seja feliz, bem-aventurado, porque tem ouvido a Tua palavra. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem crê diz, amém.